O Terra dá continuidade à série de entrevistas com candidatos a prefeito de São Paulo. Quem conversa com os internautas é Fernando Haddad, do PT, que pela primeira vez disputa uma eleição e entrou na corrida graças ao empenho pessoal do ex-presidente Lula. A escolha sem prévias afastou a senadora Marta Suplicy da campanha, mas as arestas foram aparadas e ela passa a atuar nesta reta final, desde que não tenha de subir no palanque com o ex-prefeito Paulo Maluf, como já avisou. Vamos saber do candidato quais as prioridades do projeto de governo dele e qual a estratégia para avançar nas pesquisas e chegar ao segundo turno. Ministro, muito obrigada pela vinda ao Terra para conversar com os internautas. É um prazer receber o senhor aqui. Eu é que agradeço. Participa da entrevista o jornalista William Maia, subeditor do site de eleições do Terra. Candidato, qual o impacto esperado da participação da senadora Marta Suplicy na campanha do senhor? Ela estava fazendo muita falta? Olha, todos, na minha opinião, fazem falta, né? Portanto, agregar o presidente Lula, a presidenta Dilma, senadora Marta, o ministro Mercadante, que são grandes lideranças aqui de São Paulo, bem como a mobilização da militância histórica que o PT tem na cidade, demais partidos coligados, a nossa vice, Nádia campeã do PCdoB, tudo é importante para nos levar ao segundo turno com aquele que eu considero o melhor plano de governo para a cidade de São Paulo, que foi o plano apresentado com começo, meio e fim, antes mesmo do início do horário eleitoral gratuito e que traz muitas novidades para São Paulo, boas novidades para São Paulo, além de toda a experiência que nós acumulamos, tanto no nível local, nas administrações da Luísa e da Marta, mas, sobretudo, da enorme experiência acumulada no plano federal. O governo Lula e Dilma são governos com recordes de aprovação, 80% de aprovação. E nós temos hoje uma administração municipal que não anda bem, que está mal avaliada pelo eleitor paulistano, que quer mudança e terá diante de si algumas alternativas de mudança. Nós nos apresentamos como a mais experiente, a mais sóbria, a que reúne um maior número de apoios para governar São Paulo para melhor. Marta agrega votos? Pergunta Abigail Colombo, de 61 anos. Olha, sempre a prefeita Marta deixou a prefeitura com um índice elevado de aprovação, né? Tem um prestígio muito grande, sobretudo nas camadas mais pobres da população, que foram muito beneficiadas pelos CELS, pelo bilhete único, pelos corredores de ônibus. São marcas do governo dela que até hoje são muito lembradas pela população, sobretudo das periferias, e eu penso que sim, é um apoio importante. Agora, eu reúno experiência também no plano federal. Eu passei 9 anos, né, no governo federal, 6,5 como ministro da Educação de 2 presidentes, do presidente Lula e da presidenta Dilma, com programas que são conhecidos nacionalmente, né? O ProUni, a reformulação integral do financiamento estudantil, o FIES, o Fundeb, que trouxe muitos benefícios, inclusive para a cidade de São Paulo, o piso do magistério, enfim, um conjunto grande de realizações à frente do MEC. Candidato, eu gostaria de falar sobre alianças. A Maria citou que a ex-prefeita Marta se recusa a pisar no palanque com o ex-prefeito Paulo Maluf, o deputado Paulo Maluf, e desde que essa aliança foi fechada, o senhor tem minimizado a polêmica, dizendo que... Mas de onde veio essa informação? Eu não vi nenhuma declaração da prefeita nesse sentido. A Marta já disse algumas vezes que ela não se sente à vontade de subir no palanque com o prefeito nem Maluf. Fotografar. O senhor tem minimizado essa polêmica, alegando que o PP, o partido dele, está no governo federal desde 2004. Exatamente. Mas há uma diferença. O ex-prefeito Maluf ele é acusado de desviar milhões de reais da Prefeitura de São Paulo. Inclusive, a própria Prefeitura move ação contra o Maluf, cobrando esses valores. O prefeito Haddad sentiria a vontade de cobrar o aliado Maluf? Como o senhor se sentiu tendo que apertar a mão dele, tirar foto com ele? Olha, quem iniciou todos os procedimentos para recuperar esses recursos foi a gestão da prefeita Marta Suplicy, da qual eu participei com muita honra. E eu não faço aliança com pessoas políticas, eu faço aliança com partidos. Nós temos uma aliança no plano nacional com o Partido Progressista, que ocupa inclusive o Ministério das Cidades, que é essencial para a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo perdeu muitas oportunidades de trazer recursos para cá, não apenas no Ministério da Educação, com a construção de creches, Universidade da Zona Leste, o Instituto Federal da Zona Norte, mas também no Ministério da Cidade, com o PAC Mobilidade. São raras as ocasiões em que a Prefeitura fez parceria com o governo federal.
Um erro estratégico da Prefeitura que perdeu uma grande oportunidade, como o prefeito Eduardo Paes do Rio de Janeiro, dentre outros, né? Essa pergunta poderia ser feita ao governador Alckmin, por exemplo, né? Que cedeu espaço no seu governo ao PP. Né? E por que não é feita? Por que vocês não perguntam para o governador se ele se sente confortável com a aliança com o Paulo Maluf? Aqui eu vou perguntar, pode deixar. Não, mas ninguém pergunta, nenhum jornalista pergunta. Por quê? Porque a aliança dele não é com um indivíduo, né, de nenhum partido. Ele faz uma aliança partidária. Então, veja só, essa aliança com o PP e o governo Alckmin, ela data de 2010. E nenhum jornalista, em mais de 2 anos, né, fez essa pergunta para o governador Alckmin. É de se estranhar ou não? Na minha opinião, não. Porque o jornalista, no caso do Alckmin, faz a pergunta correta. O arco de alianças que dão sustentação ao seu governo. O arco de alianças que dará sustentação ao meu governo é a base aliada do governo Dilma. E isso eu digo desde janeiro. Eu vou procurar, no segundo turno, todos os partidos da base aliada do governo Dilma, porque eu preciso, para aprovar o meu plano de governo, que é muito ousado, talvez o mais ousado já apresentado para a cidade de São Paulo, eu preciso constituir maioria. Então, para mim, que passei 6 anos e meio à frente do Ministério, que tem o dobro do orçamento da Prefeitura de São Paulo. Então, não estou falando de qualquer ministério. Nós temos o dobro do orçamento do Ministério da Educação que o prefeito Kassab tem aqui, né, na Prefeitura de São Paulo. E você não vai ouvir uma insinuação, não só a meu respeito, mas a respeito dos meus colaboradores. Ou seja, nós procuramos honrar os princípios éticos que devem prevalecer na política. Eu sou professor da Universidade de São Paulo, de Ciências Sociais. Eu estou no mesmo partido desde os anos 80, nunca tive outro. Eu não sou daqueles que ficam saindo de um partido e entrando no outro para tentar cavar espaço na política. Eu estou engajado no mesmo projeto político desde os anos 80, de braços dados com o presidente Lula, com o Partido dos Trabalhadores, agora com a presidenta Dilma. Em toda a minha trajetória, são 11 anos de vida pública, você não vai conseguir achar num órgão de controle, num tribunal de contas, numa comissão de ética, absolutamente nada a respeito não só da minha conduta, da minha equipe e das diligências e providências que eu sempre tomei para coibir qualquer desvio de conduta na máquina pública. Inclusive, a esse respeito, quero anunciar que nós vamos criar uma controladoria geral no município, como existe na União, a Controladoria Geral da União, que é um colaborador com status de secretário que vai poder mapear todas as vulnerabilidades da máquina pública e poder ajudar o prefeito a coibir, antes que aconteça, qualquer desvio de conduta. Então, eu quero te dizer, resumindo, a minha aliança é com partidos políticos, eu não tenho nenhum problema com isso, não faço aliança com indivíduos, a pessoa de qualquer partido, inclusive do meu, que na minha gestão cometer qualquer equívoco de conduta, vai ser responsabilizada. Então, não é a regra que vale para o PP, vale para o PCdoB e vale para o PT. Compromisso é partidário por um projeto de governo. Qualquer equívoco vai ser investigado. Se houver responsabilidade, a punição virá. O senhor acaba de responder ao Maurício Danucop, 50 anos, morador de São Paulo, e também ao Paulo de 27, entre outros internautas que mandaram e-mails questionando essa aliança com o partido de Paulo Maluf. Candidato, apesar de as pesquisas até o momento não mostrarem a velha polarização PT-PSDB, parece que a campanha de José Serra investe no seu retorno ao centrar os ataques na candidatura petista, vide aí bilhete mensal ter sido chamado de bilhete mensaleiro. O senhor também prefere enfrentar Serra a Russomano num eventual segundo turno? Olha, quando você tem o melhor plano de governo, como eu acho que nós temos, foram centenas de especialistas de várias universidades paulistas e paulistanos que nos auxiliaram, né, nesse empreendimento, você não pode temer e escolher adversário. Nós vamos para a disputa do segundo turno, com quem quer que seja, porque nós estamos muito seguros de que nós temos a melhor proposta. Veja o caso do bilhete único mensal. É algo que existe em toda cidade civilizada. A pessoa pode comprar o bilhete por 3 horas, o bilhete semanal, o bilhete mensal e, em algumas cidades, até o bilhete anual. Sempre com vantagens para quem usa intensivamente o transporte público, que precisa ser estimulado. Ou seja, você dá vantagens para quem deixa o carro em casa, o que é bom para a cidade, porque o trânsito flui. E o nosso adversário ataca o bilhete único mensal como se ele não conhecesse as experiências
de outras cidades metropolitanas, como Londres, como Paris, como Nova York. Ou seja, se faz de desentendido para criar uma confusão junto ao eleitorado. Isso não é bom para a democracia. O bom para a democracia é reconhecer mérito, né? Se a ideia original é nossa, diga que vai fazer o mesmo, não tem problema nenhum. Se a população for ganhar, nós estamos satisfeitos. Quer dizer, o que nós temos que aproveitar na democracia é o período eleitoral para fazer a cidade refletir sobre novas possibilidades de desenvolvimento, inclusive desenvolvimento social. Então, se alguém teve uma boa ideia, até me estranhou a crítica do próprio Russomano, que, né, fala que defende o consumidor, mas o trabalhador quer o bilhete mensal. Imagina você com o Vale Transporte, que uma boa parte dos trabalhadores tem o Vale Transporte. Hoje o Vale Transporte serve para você ir para o trabalho e voltar. Qualquer outra viagem que você vá fazer, você tem que pagar do bolso. Seja para resolver um problema no meio do dia, na hora do almoço, seja para estudar à noite, seja para o seu lazer, cultura, esporte de final de semana, você paga do bolso. Com o bilhete único mensal, você vai usar o mesmo Vale Transporte ilimitadamente durante todo o mês. Então, quem tem mesmo compromisso com o trabalhador, com o consumidor, com o estudante, não pode deixar de defender uma ideia que já vigora nos países desenvolvidos há mais de 20 anos. E já fica o convite, se nós formos eleitos, nós vamos convidar o governo do Estado a integrar ao bilhete único mensal os trens e o metrô, porque aí completa o ciclo que foi iniciado pela prefeita Marta. O senhor acaba de responder também a questões da Mariane, que queria saber exatamente sobre a integração. Ela tem 23 anos, a Verônica, de 19 anos, elogiava essa história, mas queria mais detalhes também sobre esse bilhete mensal. E o Gabriel Cardoso da Fonseca, que também queria mais informações e acabou de recebê-las. Obrigado. Candidato, ainda sobre essa questão do bilhete mensal, é uma proposta que tem causado bastante repercussão, eu queria falar sobre as contas, como a conta fecha. Só nesse ano, a SP Trans estima que vai subsidiar 953 milhões de reais, quase R$1 bilhão ao transporte coletivo, aos sistemas de ônibus. Com o aumento da demanda, em viagens ilimitadas, não vai haver uma pressão ainda maior? A prefeitura vai ter que aumentar o subsídio? Ou então vai ter que aumentar o valor da passagem? Não, na verdade não. O que nós vamos fazer é o seguinte, nós temos que atuar também na racionalização do sistema. Não houve investimento na racionalização do sistema. Por exemplo, a velocidade média dos ônibus em São Paulo está caindo. Está caindo porque não foram feitos os investimentos em transporte público, em especial corredores de ônibus. Os 66 quilômetros que o Kassab prometeu entregar, ele não entregou. Então nós estamos nos comprometendo em busca do tempo perdido, apresentar obras para a construção de 150 quilômetros de corredores de ônibus e 150 quilômetros de faixas exclusivas. Com a velocidade aumentando, o custo do sistema cai, porque o custo dele está intimamente ligado com a velocidade do ônibus. Outra coisa, o bilhete único mensal, a pessoa não vai usar em horário de pico, no horário de ir e voltar do trabalho. Ela vai usar justamente naqueles momentos que ela tem uma brecha durante o dia, ou à noite, ou de final de semana, que o sistema não é usado intensivamente. Então você vê muito ônibus vazio, fora do horário de pico, trafegando pela cidade. É nesse momento que a pessoa vai poder se apropriar da cidade. Vai poder visitar um museu, uma biblioteca, um parente, a namorada. Se apropriar da cidade, tornando ela mais alegre, mais segura, um local de convivência, de encontro, como é em Paris, como é em Londres. As pessoas saem de casa, sem se preocupar com custo adicional. E nos momentos em que é possível fazer isso com qualidade. Então você vai usar mais intensivamente. Veja o metrô. O metrô está muito sobrecarregado nos horários de pico. Mas vai no final de semana. A pessoa, se o bilhete único integrar o metrô e trem, aos finais de semana a cidade vai ficar mais alegre. Muita gente em São Paulo deixa de sair de casa porque não tem o custo da passagem no bolso. É penoso para o paulistano gastar R$3 ou R$4,65 para se deslocar. Você tem que contar a ida e a volta. Nem todo mundo tem. Tem gente que deixa de estudar por falta do dinheiro da passagem. E com esse bilhete, mais o ProUni, mais o FIES que nós criamos, que eu criei no Ministério da Educação, você vai estar desonerando o estudante do custo da passagem. O estudante que trabalha vai poder estudar à noite, estudar de final de semana, sem ter que pagar nada mais por isso. Se ele for um bolsista do ProUni, ou se ele tiver financiamento estudantil, ele vai se formar ao longo de toda a graduação sem dispêndio nenhum.
Então é um auxílio para aqueles que querem estudar. Agora, como estimular um uso maior do transporte público se aqui em São Paulo o mais básico não é oferecido, como, por exemplo, totens ou placas com informação de que ônibus passam ali naquele local, naquele ponto, que linhas e tal. Quer dizer, todas as grandes cidades do mundo têm isso, quer dizer, qualquer turista chega, pode andar. Aqui em São Paulo é impossível. O turista não se locomove. É o que eu te falo da falta de investimento, de priorização, né? A prefeitura simplesmente abandonou o transporte sob pneus coletivo. Abandonou. E ela passou um cheque para o metrô sem cobrar cronograma, prazo, entrega do metrô. Hoje o dinheiro todo que a prefeitura passou tem mais no mercado financeiro do que... Você acredita que não há um único tatuzão hoje escavando o subsolo de São Paulo por novas linhas? A linha 6, prometida para 2012 e agora postergada para 2019, não foi nem licitada. Na fase 1 de licitação não está prevista a estação de Pirituba para reforçar a candidatura de São Paulo para trazer, em 2020, a Feira Mundial para cá, que é uma espécie de Olimpíada ou Copa do Mundo dos eventos no mundo. A linha 5, que deveria ter sido retomada, o Tatuzão não está ainda escavando o túnel, porque não foi feita sequer a licitação do poço para levar o Tatuzão para o nível do túnel e começar a escavação. Então, veja que, de que adianta você passar um cheque sem cobrar providências do metrô para retomar as obras? Então, nós estamos aqui iludindo a população de que nós podemos dispensar o ônibus. Nós não podemos. Nenhuma cidade do mundo dispensou. Tem que investir em metrô e tem que investir em ônibus. Metrô com cronograma novo. E ônibus, que é ágil o investimento, você rapidamente consegue fazer novos corredores, melhorar a frota, fazer uma frota ecológica e tudo mais, tem que começar já. Então, a primeira providência é retomar os investimentos em transporte público. Candidato, o senhor estava falando sobre a expansão lenta do metrô. Dentro do seu plano de governo, tem um grande projeto urbanístico e viário chamado Arco do Futuro. A gente vai falar mais sobre ele ao longo da entrevista. Eu queria falar exatamente sobre a parte dos investimentos em obras viárias. Tem um pacote estimado pela sua campanha em 20 bilhões de reais, que seriam recursos captados em várias fontes, inclusive do governo federal. Com esse valor, daria para construir 200 quilômetros de metrô, contando 1 quilômetro por 100 milhões de reais. Não faria mais sentido investir parte desse dinheiro na expansão do metrô em vez de novas obras viárias? Você está muito equivocado, com perdão, mas muito equivocado sobre o custo do metrô. Se a gente conseguisse construir 1 quilômetro de metrô por 100 reais... 100 milhões de reais. 100 milhões de reais. O monotrilho, que não exige escavação e transporta 60%, está custando mais de 300 milhões. Está saindo por 350 milhões, 1 quilômetro de monotrilho. O metrô está em torno de 500 milhões. 1 quilômetro de metrô. Então, você tem que... É 5 vezes mais do que você está falando. Essa informação é da Secretaria de Transporte Metropolitano do Governo do Estado. Só para... Mas não faria mais sentido pegar 20 milhões e investir no metrô em vez de investir em obra viária? Não estou falando que não vamos investir no metrô. Só que não tem nem obra licitada no metrô hoje. Qual é a obra licitada no metrô? Com exceção da linha 5, que vai ser retomada o ano que vem, você conhece outra linha que tenha sido licitada? Me cite. Uma única linha, além da linha 5 que foi licitada. Uma única. Os governos tucanos do PSD... Estão há 18 anos à frente do governo do Estado. Eu estou pedindo para você citar uma única linha além da 5, que teve aquele conluio, aquele problema todo que está na justiça, gente sendo responsabilizada por improbidade administrativa. Tirando a linha 5, que vai ser retomada o ano que vem, eu estou te pedindo para citar uma linha de metrô que tenha sido licitada. Como é que você vai botar dinheiro novo numa empresa que não tem projeto licitado? Eles também alegam que o governo federal não investe. Mas me digam uma linha que tenha sido licitada. Eu estou pedindo um exemplo só. Eu estou falando até como paulistano. Né? Não tem um tatuzão desde 2010 escavando o subsolo de São Paulo. Até quando nós vamos iludir as pessoas sobre o que está acontecendo na cidade de São Paulo? Eu acho que chega de ilusão. Vamos falar com todas as letras. Só tem a linha 5 licitada há muitos anos. Houve um conluio na licitação, ela foi paralisada, tem gente respondendo a processo por isso. Nenhuma outra linha de metrô foi sequer licitada. Não adianta você iludir que com mais dinheiro o metrô vai andar mais. É com mais projeto que ele vai andar. E não há solicitação sequer da companhia de recurso federal. Nós é que estamos dispostos a trazer na condição de
de poder concedente que a prefeitura é. Agora, nós não podemos opor ônibus e metrô, nós temos que investir nos dois, mas exigindo o cronograma do metrô. Só que o metrô é uma grande companhia, mas nós precisamos colocá-la sob um comando ágil. Não adianta, né, não licitar as obras.